Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que rege esse curso, que possamos, Senhor, tirar os melhores ensinamentos, que possamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar. Inspira, Senhor, a Enir, facilite a ela trazer o resultado dos seus estudos. Guia-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Assim seja. Obrigada. Gente, boa noite para todos. Para aqueles que chegaram agora, eu já coloquei lá no nosso grupo o post. Eu vou tentar colocar um QR Code nele para facilitar, mas se vocês quiserem convidar os amigos de vocês, vocês podem convidar, é só enviar o post com o link da nossa aula. Esse link, toda vez que vocês entram, é sempre o mesmo, nunca muda, tá? Vocês podem convidar quem quiser. A pessoa tem que ter noção de doutrina espírita para ela não chegar ali, né, e ficar perdida, porque senão ela vai ficar totalmente perdida, tá? Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai fazer a nossa última aula sobre dimensões espirituais e de consciência. Espero que alcance o maior número possível de pessoas que eu consiga fazer entender que é o nosso desejo. Deixa eu só chegar aqui, que eu já perdi aqui o slide. Vamos lá. A gente viu as questões das dimensões que a gente vive e que a gente conhece, que é a primeira dimensão, a segunda e a terceira. Nós vivemos dentro de um mundo tridimensional, mas nós temos também nesse nosso mundo, apesar de não termos nada aqui que pudesse comparar exatamente, a quarta dimensão. A quarta dimensão é o tempo. Mas os cientistas, eles sabem que existem mais do que 4 dimensões. Há pessoas que dizem que está em torno de 12 dimensões. Eu não consigo entender nem a quarta, gente. Quanto mais a quinta, sexta, sétima, oitava, né? E a 12ª, imagina, né? Mas a gente vai tentando aos poucos, porque é de tanta insistência que a gente vai fazendo o nosso entendimento. O Tesseract, que é essa figura que está aqui num GIF animado, que a gente vê que ela se desdobra, é a exemplificação da quarta dimensão. Então, eu vou só passar aqui. Eu tirei. Mas no outro slide da outra aula, vocês vão ter uma obra do Salvador Dalí, e me parece que ele conseguiu fazer uma obra embasada na quarta dimensão. Mas isso, gente, é só para algumas pessoas, isso ainda não é para todos nós. Mas a gente tem que ir já se ambientando, porque nós, se estivermos aqui no futuro, nós vamos precisar entender muitas dimensões, não vão ser só a quarta dimensão, né? Na outra aula também, a gente teve a oportunidade de ver, há muitas moradas na casa de meu pai, tanto no sentido macroscópico, que são os planetas que a gente viu nessa foto aqui anterior. Isso aqui são as moradas macroscópicas. Nós, por exemplo, moramos aqui nesse planetinha lindo chamado planeta Terra. É lindo esse lugar onde a gente mora. Mas tem também as dimensões microscópicas, não só essas dimensões dos átomos, mas também e nem das células, mas também as dimensões espirituais. E às vezes a gente guarda dificuldade para entender o que é uma dimensão espiritual. Mas essa noite a gente vai ver que essa dimensão espiritual que é criada por nós, que somos co-criadores em plano menor, nós criamos algumas das dimensões que envolvem, que estão ao redor do nosso planetinha Terra. Só que pelo nosso nível de evolução espiritual ainda ficar a desejar, porque a grande maioria de nós é composta por espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Infelizmente, nós que construímos o nosso perispírito e o nosso corpo físico com relação às dimensões espirituais,
Em geral, o que a gente consegue construir com muita propriedade são as regiões umbralinas, as regiões das trevas e as regiões umbralinas. Ficou um pouco complexo, eu entendo, na outra aula, a gente compreender essa questão das esferas espirituais, de entender principalmente que elas não são uma localidade, porque é difícil a gente entender, poxa, umbral é um estado de consciência, não uma localidade, é uma dimensão de consciência e não uma localidade. Sim, é uma dimensão de consciência e não uma localidade. Então, essa noite a gente vai tentar levar um pouco mais de entendimento para vocês. Vamos lá. Deixa eu passar aqui os slides. Para a gente entender um pouco mais isso, sobre os umbrais ou as regiões, né, as dimensões das trevas não serem uma localidade, nós vamos lembrar alguns conceitos básicos do fluido cósmico universal na tentativa de entender que não é uma localidade, está próximo, mas não é uma localidade, né? A gente vai rever alguns conceitos. Para a doutrina dos espíritos, existe uma matéria-prima que criou tudo que existe no universo, macroscópico e microscópico. Tudo, exatamente tudo. E essa matéria é chamada de fluido cósmico universal, onde a mesma se encontra, basicamente, em dois estados. Um é o de ponderabilidade ou de materialidade, que é esse estado que nós vivemos, nosso mundo material, que é composto, portanto, por toda essa tabela periódica conhecida, e tem também o estado dele imponderável, ou etéreo, quintessenciado, como é chamado também nessa obra, A Gênese de Allan Kardec. Aliás, faltou o aqui, né? A Gênese de Allan Kardec. Essa matéria imponderável é a matéria que foi construída, por exemplo, a colônia espiritual no nosso lar. Também é ela que vai dar origem ao nosso perispírito. Mas é importante nós lembrarmos que todos nós estamos mergulhados, como diz Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, como o peixe está mergulhado na água de um aquário. Então, todos nós estamos. Essa matéria, no estado dela de imponderável, que é o que está aqui embaixo, eu vou passar o cursor do mouse, eu não sei se dá para todos verem, mas essa parte aqui, ó, que é a matéria imponderável, nós podemos modificá-la segundo o nosso pensamento e a nossa vontade. Então, ela vai ser moldada de acordo com o nosso pensamento e a nossa vontade. Por isso que eu disse que, como a psicosfera da Terra, ela é formada pelo nível de evolução dos habitantes do planeta Terra, nós compreendemos o porquê que nós ainda possuímos, ao redor do planeta Terra, tanto as regiões de trevas quanto as regiões umbralinas, porque nós ainda não guardamos uma evolução grande, uma evolução significativa. Ainda somos regidos pela consciência egóica, na qual nós faremos uma aula daqui mais uns dias, no dia 18 de setembro, que está aberto a vocês e a todos, e a todas as pessoas que têm noção da doutrina dos espíritos. Eu vou depois tentar fazer o post com QR Code, para que as pessoas tenham direto acesso a essa nossa aula aqui. Como então nós ainda somos regidos por essa consciência egóica, da qual tem como fruto promover
uma personalidade egóica, uma personalidade egocêntrica, portanto, egoísta e orgulhosa. Então, é por esta razão que a psicosfera do nosso planeta não é uma psicosfera boa. Poderia ser, mas não é. Vai ser. Quando nós, os habitantes aqui, nós tivermos a capacidade de nos moralizarmos, aí a psicosfera vai ter uma outra vibração, uma outra cara. Como eu mostrei para vocês, o fluido cósmico universal, na sua essência, ele é imponderável ou ele é etéreo, totalmente imponderável, ou quintessenciado também, como é falado. É a sua origem. Mas ele vai se materializando, materializando, até chegar a este mundo que nós habitamos, que é um mundo bem material. É lá. Mas a gente tem que entender que ele não sai aqui dessa posição de imponderabilidade ou eterização e cai lá na materialidade ou ponderabilidade. Não. Ele vai sofrendo, ele vai se materializando paulatinamente, pouco a pouco. Então é isso que a gente precisa compreender isso. E é esta matéria aqui, principalmente no seu grau de imponderável, a gente vai ver que vai ter uma parte dela que vai ser muito imponderável mesmo, muito eterizada, muito quintessencial, e aos poucos ela vai ganhando materialidade até que ela deixa definitivamente de ser eterizada ou imponderável e vai cair na ponderabilidade. Então, é claro que nesse período aqui, que compreende o seu estado mais puro, até o ponto em que ela vai sofrer a transição, vai deixar de ser imponderável para ser ponderável, nessa transição aqui, ela guarda, por ela estar muito próximo ao estado de materialização, ela vai guardar uma grandiosa afinidade com o mundo material. Correto? Vocês conseguem entender isso? É uma pergunta que eu faço aí para vocês, para saber se está se fazendo o entendimento real para a gente poder seguir aqui. Todo mundo está ok? Bom, se vocês calaram, eu vou acreditar que. Ah, alguém falou, pela uma alma encarnada que falou. Obrigada, viu, Jane? Eu vou acreditar que vocês estão entendendo e vou seguir, tá bem? Então, Tá a gente. sim, Enir, tá tranquilo. Que bom, que bom. Mais alguém aí está me socorrendo aí, que bom. Então, a gente vai ver que o estado dele, que está ali na transição para deixar de ser imponderável para ser ponderável, é claro que naquele ponto ali, ele guarda muito mais afinidade com o nosso mundo, correto? Mas dentro desse período dele aqui, mesmo ele aqui estando nesse ponto de transição aqui, em que ele tem nessa área aqui mais afinidade com o nosso mundo, nós aqui ainda o manipulamos com o nosso pensamento e com a nossa vontade. Mas são fluidos de pouca qualidade, concordam? Porque são mais materializados do que, digamos assim, mais espiritualizados, entre aspas, ok? Então, imagina se eu sou uma pessoa de muito pouca evolução, que trago dentro de mim uma carga de raiva, de ódio, de vingança, de vontade de tirar a vida das pessoas, de conquistar o mundo de qualquer maneira, até tirando a vida das pessoas, se for o caso. Eu vou manipular esse fluido no seu estado mais grosseiro, na sua transição para a materialização. Em cima disso, é que eu vou constituir ou que eu vou co-criar os umbrais. Vamos lá. Diz ainda o livro A Gênese, no capítulo 14, que a matéria imponderável, quando ela está mais próxima da Terra, ela é menos purificada. Beleza, a gente entende, porque a gente voltando nesse vídeo aqui, a gente vai ver que ela é mais grosseira. Ok? Então, veja bem, as trevas ficam aqui da crosta
para baixo. Ela não é uma localidade, realmente ela não é uma localização, mas ela guarda uma afinidade vibratória, uma afinidade de frequências muito significativa com esta região da Terra, que é a crosta para baixo. Ou seja, as trevas não é uma localização, mas ela guarda uma afinidade com esta localização, devido à sua materialização, ela sofre uma influência muito grande da ação da gravidade. Por quê? Vou voltar ao slide aqui passado. Nesse momento de transição aqui, esta matéria, apesar de ser uma matéria eterizada ou imponderável, ela guarda uma densidade, um peso específico mais próximo do nosso mundo, da nossa matéria, do nosso mundo material. Então, por uma questão de afinidade física, ela vai sofrer uma atração, ela vai estar mais próxima, que é o que a gente está vendo aqui, ó. A matéria imponderável que vai formar a psicosfera de toda a nossa Terra. A parte dela que é mais grosseira fica mais próximo da crosta para baixo. Por uma questão de afinidade, por ela ser mais densa, e ela fica mais próxima. Mas ela não é uma região. Ela não é uma região. Ela trafega por ali por afinidade de frequência e também por uma afinidade, por ela ser muito densa, ela sofre uma certa ação da gravidade. Eu quero saber se até aí ficou. Tá ok. Ok, Nia. Obrigada. Eu espero que eu esteja me fazendo entender que por isso que não é uma localização, é uma dimensão de consciência. Porque somos nós que manipulamos esse fluido que, apesar de ser eterizado, mas ele é tão grosseiro que ele fica mais próximo por afinidade vibratória, mais próximo da crosta e das regiões que estão abaixo da crosta, mas ele não sofre, ele não é uma localização geográfica, mas ele trafega por ali, para a gente poder entender. Então, hoje, gente, eu estou tentando fazer vocês entenderem mais que trevas e umbrais não são regiões. Eles estão próximas às regiões. Eles fazem uma comparação para nós entendermos. Mas eles não estão cerrados, encarcerados nessas regiões, porque eles não fazem parte das regiões materiais. Mas, por afinidade vibratórias, eles trafegam nessas dimensões. Então, espero que até aí tenhamos ficado. Isso por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? Por eles não ocuparem o mesmo lugar no espaço, então a dimensão espiritual fica próximo por afinidade, mas é uma dimensão dentro de uma outra dimensão. Entendeu? É uma dimensão quintessenciada que fica próxima de uma região ou uma dimensão material. Me fiz entender? Até aí? Se não ocupam dois lugares no espaço, ele tem que estar em algum lugar. E aí, que a gente, alguém levantou a mão? Alguma coisa assim? Não, ninguém levantou, né? Para a gente compreender, para a gente fazer um link, uma comparação. Ah, meu Deus, eu perdi aqui? Não, está tudo certo aqui. Então, para a gente fazer um entendimento, como a matéria não ocupa dois lugares no espaço, é verdade, aqui onde tem uma molécula de ar, água, mesmo ela estando na condição dela de gás,
eu não posso ter duas coisas aqui, corretamente? Foi? Então, ela só pode passar por aquele meio ali, ou estar naquela proximidade, por afinidade, no espaço intermolecular. Esse foi o máximo que eu consegui levar para vocês. Assim como eu estou aqui sentada na minha casa, eu estou na minha dimensão material, estou no meu computador, posso tocá-lo, mas aqui estão passando ondas de rádios, ondas de televisão, sinal de internet, todo o eletromagnetismo dessa luminosidade do que sai do meu computador está aqui, está passando. Mas numa outra dimensão da molécula. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, essas coisas, essas frequências, elas trafegam numa outra dimensão, ok? Da mesma forma que as trevas, elas não estão encarceradas nas regiões da nossa crosta, nem abaixo da nossa crosta, mas por afinidades vibratórias, elas estão ali, passando por ali. Uma região que perpassa ou interpenetra aquela região. Mas elas não estão encarceradas, elas não são uma região geográfica, mas sim uma dimensão espiritual muito próxima de uma região geográfica nossa, e ela está ali por quê? Por afinidade vibratória e gravitacional. Ok? Existe uma propriedade do nosso perispírito que chama densidade. E eu disse para vocês que quando a gente tem pouca evolução, o nosso perispírito, ele é muito, mas muito denso. Quanto mais o meu perispírito for denso, mais eu guardo afinidade com a dimensão material. Então, se o meu perispírito for muito denso, ele ficar aqui na crosta, como muitos desencarnam e ficam dentro dos seus próprios lares, por uma questão de pouca evolução, o perispírito é muito denso, muitas pessoas não podem, tipo assim, vou visitar nosso lar. Não, você não tem, às vezes, nem condição de fazer visita, quanto mais de você passar por lá para fazer uma visita ou qualquer coisa assim. Você não pode nem morar nem visitar. Por quê? Porque muitas vezes o seu perispírito é tão denso que não permite você ir numa região mais eterizada, porque não guarda nenhuma afinidade, você não tem vibração, leveza para poder ir até essas regiões. Foi para todo mundo aí? Enia, Sim. para a gente ter uma ideia mais concreta, eu não sei por que me veio a imagem de um balão. E tem Isso, um balão. determinados balões que eles sobem muito, tem determinados balões que sobem pouco. Isso. Vai até depender do gás que encheu o balão, né? Isso. Que o que é o gás? É uma substância eterizada que entrou em combustão e permitiu isso daí. Mas se o nosso perispírito está muito compactado, ele não vai voar. Ele não vai voar, ele não vai flutuar como um balão. Ele vai ficar encarcerado aqui. Isso aí. Alguém levantou a mão aí. Você terminou de fazer sua colocação? Sim, Terminou? Sim. Acredito que foi assim, o basicão que me veio na mente. Isso, é para a gente entender. Tipo assim, a gente está tão pesado que não sobe. Tem balão que está lá subindo bonitinho, quando acaba o gás ele desce. E seríamos nós. Quando a gente está num dia leve, daqui a pouco vem um pensamento, vem uma ira, uma raiva, uma tristeza, o balãozinho desce. É isso aí. A gente não tem a leveza do balão, então a gente fica chapado aqui. Isso mesmo. É isso mesmo. Vai, Ricardo, só um minutinho, Edith. Pode ir, Ricardo. Eni, eu acho mais simples compreender a questão das dimensões espirituais por conta da analogia que você fez até das ondas de rádio. É só a gente observar que num rádio qualquer você vai ter a frequência para AM, frequência para FM, e aqueles aparelhos que ainda pegam os sinais de TV vão pegar os sinais de TV e cada qual na sua faixa de frequência. Isso. Então, eu tenho muito mais facilidade de compreender essa questão das dimensões espirituais por conta de quê? Puro magnetismo, que foi o que Kardec colocou desde o início do estudo dele.
Porque se a gente começa a tentar compreender pela parte da densidade dos materiais, a gente começa a se embolar nos conceitos físicos. Para minha Sim. concepção, pelo menos. Tá? Não, eu também, eu compreendo, Ricardo, também como você, com a questão da frequência. Eu me afinizo mais com essa questão. Agora, para entender o perispírito, eu acho que a questão da gente entender a densidade da matéria e o estado dela, eu acho que fica mais fácil para a gente entender por que, que a gente está numa treva ou por que, que a gente está no nosso lar, por exemplo. Porque a gente é tão grosseiro moralmente, né, que a gente tem um perispírito tão grotesco, tanto quanto a dimensão que a gente está encarcerado, de alguma maneira. Mas eu também entendo dimensões melhor pensando nas frequências de rádio, de TV e etc. e tal, que estão por aí, né? Que estão trafegando por aí. Eu entendo melhor assim, como você também. Tá? Mas eu estou tentando ver se eu consigo alcançar todos, estou tentando, né? Para ver se a gente consegue, de alguma maneira, dar um start que os umbrais e as trevas não são regiões, eles são analogamente, eles estão ali colocados, né, para a gente entender por que eles estão tão para baixo assim. Não é porque está para baixo porque está numa região, está para baixo porque o peso específico é tão grande, né, a atração com o mundo material é tão grande que ele está muito próximo dessas nossas regiões, que são regiões físicas, materiais, né? Só para tentar a pessoa entender que umbral e trevas não são regiões, são dimensões de consciência. Por isso, essa noite, gente, se de tudo ninguém entendeu nada disso, vocês só guardem isso, que não é uma região, é uma dimensão de consciência. Foi, Ricardo, eu te interrompi, né? Falou? Não. Foi isso aí mesmo, Eni. Obrigado. Obrigado você pela contribuição. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, só para a gente ver, né, que o estágio da matéria tem toda a dimensão intermolecular entre as moléculas, esse espaço abre. E é por ali que vão surgindo outras dimensões, que vão passando as frequências, que, enfim, que as coisas acontecem por aí. Né? São outras dimensões. Aqui, entre o espaço intermolecular de um objeto, de uma matéria que esteja no estado sólido, eu tenho pouco espaço intermolecular. Então, poucas coisas passarão por ali. Né? Só para se a gente de tudo não conseguir entender de um jeito, a gente fazer a compreensão de outro jeito. Né? Então, por isso que, continuando aqui hoje, logo depois das trevas, né, que é essa região aqui que está em número 5, que fica da crosta para baixo, mas entendendo que não é uma região, é apenas uma dimensão que guarda muita afinidade com o nosso mundo material, então ela está passando por ali, é uma dimensão que tem uma vibração que só pode subir a esse nível. Aliás, ela não sobe, né? Ela baixa, né? Ou ela fica no mesmo nível e vai para baixo. Ela não consegue subir como um balão, como a própria Jane falou. E as próprias dimensões, as próprias frequências que o Ricardo falou ali, que com certeza ele entende mais do que eu, a M, FM, eles vão alcançar distâncias da Terra que são diferentes, né? Vão alcançar distâncias de distância mesmo, em metros, né? Em distâncias da crosta para cima. Então, nem toda onda de rádio vai ser capaz de subir, de conseguir vencer grandes obstáculos, né? de ir em grandes localidades para cima, ou se distribuir pela crosta terrestre, também tem isso. Por isso que temos hoje os satélites, por isso que nós temos hoje, sempre tivemos, né, as torres, que é para poder fazer a captação e o redirecionamento, mas isso é uma forma de ver, uma forma de entender. Então, o umbral grosso é esse aqui de número 6, espera aí que saiu aqui meu slide, de número 6, que fica da crosta da Terra um pouco para cima. É ainda constituído de uma matéria grosseira, umbral grosso. Ali ainda vai ser uma região purgatorial. Purgatorial no sentido de colocar para fora, né, expurgar verdadeiramente através do sofrimento, expurgar conteúdos
viciosos e negativos da nossa personalidade, para que aquela alma que ali se encontra, ela possa quebrar um pouco mais do seu orgulho e do seu egoísmo, e com isso ela poder ou ascender para outras esferas, ou perceber a ajuda espiritual para se preparar para uma futura reencarnação. Então, só vaga nessas regiões criaturas que estão muito fechadas dentro do seu orgulho e egoísmo, porque há de se compreender, gente, que a gente nunca está apartado da providência divina. A gente nunca está apartado da misericórdia de Deus. Lembre-se sempre do André Luiz, que quando passava por lá, o Clarencio, a mãe dele, visitou ele várias vezes. Mas André Luiz, que estava tão fechado dentro do seu orgulho, dos seus conhecimentos, que ele não percebia a ajuda que ele estava ali recebendo. Então, era uma questão, ele estava tão envolvido, tão encarcerado dentro do seu orgulho e egoísmo, numa frequência tão baixa, que ele não conseguia captar a frequência do Clarencio, da mãe dele, nem quando eles abaixavam a frequência para se aproximar do André Luiz, porque esses espíritos fazem isso para poder ir nessas regiões. Eles têm que tornar o perispírito deles mais denso, mais grosseiro, para eles poderem ir até essas regiões. Olha que sacrifício que faz esses espíritos. Mas mesmo eles se tornando mais denso, o perispírito dele, André Luiz estava numa dimensão de fechamento, de orgulho, de egoísmo tão grande que ele não conseguia perceber nem o Clarencio e nem a mãe dele. Então, entende, é uma dimensão de sofrimento que nós ficamos encarcerados dentro do nosso próprio orgulho e egoísmo, até a gente, de alguma forma, se tornar mais maleável e ter pelo menos uma gota de humildade e uma gota de amor, ainda que seja muito pequena, dentro do nosso coração, para a gente poder perceber a ajuda da espiritualidade e sair dessa condição de espíritos que vagueiam pelos umbrais. E é por isso que existem esses postos de socorro e essas colônias espirituais que trabalham, que são habitadas por espíritos trabalhadores que se empenham com afinco em ajudar esses irmãos que vagueiam pelo seu orgulho e pelo seu egoísmo. Então, quanto mais embrutecido, quanto mais a gente estiver mergulhado nos nossos vícios, mais a gente tem chance de ficar próximo a essas regiões da nossa crosta terrestre. Então, temos um umbral grosso que o nosso livro em questão, Os Obreiros da Vida Eterna, que nós estamos estudando, ele é um livro que vai retratar um posto de socorro que fica nessa região. Olha que interessante. Nós estamos estudando sobre isso. Logo em seguida, aqui na camada de número 7, nós vamos ter um outro posto de socorro que foi muito tratado no livro Nosso Lar, que é moradia. Olha que interessante. Então, lá nós temos a moradia. E moradias é um posto de socorro que também está trabalhando nesta região aqui, olha, mas já no umbral médio, ou umbral ameno, como eles colocam também. Aí também vagueiam espíritos, por isso que tem colônias, por isso que tem posto de socorro. Por quê? Porque há uma necessidade de termos trabalhadores para resgatar esses espíritos que estão vagando ainda, totalmente dentro do seu próprio universo egocêntrico, egóico ainda. Então, também, assim que pairar uma gota de humildade, essas almas conseguirão perceber a ajuda, o valor dessa ajuda, e se entregarão para se prepararem para futuras reencarnações. Finalmente, a gente tem uma outra dimensão espiritual, que é o umbral fino, onde fica localizado a colônia espiritual, nosso lar, que é uma colônia de transição. O que é uma colônia de transição? Os que lá habitam ainda precisam reencarnar. E por isso que é uma colônia de transição.
Mesmo os 72 ministros, ainda precisam reencarnar. Podem já estar na condição de bons espíritos, mas ainda precisa se reencarnar. Só não precisa mais reencarnar quando nós alcançarmos a condição de espíritos puros. Isso está lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta de número 100, que vai falar sobre a escala espírita, sobre as ordens dos espíritos, que tem os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, que não sofrem mais nenhuma influência da matéria e que, portanto, não precisam reencarnar. Só vão voltar ao mundo se desejarem, os mundos materiais, se desejarem em missão, mas não precisam mais. Segundo o livro Cidade do Além, a colônia espiritual, nosso lar, que está em cima da cidade do Rio de Janeiro, Itaperuna, Campos e Rio, né? A cidade do Rio, ela fica mais ou menos na altura da ionosfera. Isso aí vocês vão lá nos livros de geografia que vocês vão descobrir isso. Ela fica mais ou menos nessa distância da Terra, numa camada intitulada ionosfera. Tá? A gente não vai tratar isso aqui, que a gente tratou isso quando a gente estudou o livro Nosso Lar. Então, vamos lá. E aí, para finalizar essa noite, eu vou novamente colocar para vocês o que é umbral. Umbral começa na crosta terrestre, que é onde a gente habita, que é onde a gente anda. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Ou por aqueles que ainda estão na dúvida, não sabem se servem a Deus e a Mamão, ou para aqueles que não têm dúvida nenhuma, eles servem a Mamão mesmo e é ponto final. Eles andam na contramão das leis de Deus e é ponto final. Então, os umbrais é um estado de consciência do qual, quando a gente desencarna, a gente vai para um desses níveis, uma dessas dimensões, por afinidade moral. Então, se eu tenho uma condição espiritual melhor, eu poderei, por exemplo, ir para uma colônia espiritual semelhante a nosso lar, que se encontra num umbral fino. Ou se a minha condição é de um espírito muito endurecido, criminoso, por exemplo, eu ficarei nas trevas, que é essa zona próxima, essa dimensão próxima que fica da crosta para baixo. Não que ela esteja localizada ali, não é uma região geográfica, mas por afinidade é uma dimensão espiritual que passa por ali, que perpassa por entre essa região geográfica do nosso planeta, ok? Então, vamos lá. Para que serve o umbral? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Então, esgota os resíduos mentais do nosso egocentrismo. Quando a gente sai um pouco do nosso umbigo universal, a gente consegue perceber a misericórdia de Deus, a sua providência divina, e consegue dar um direcionamento da nossa vida. Ao invés de a gente ficar vagando nos umbrais, a gente vai ficar ou em postos de socorro, ou em colônias espirituais, nos preparando, nos fortalecendo para futuras reencarnações. Então, é uma região, uma dimensão espiritual, eu não gosto muito dessa palavra região, mas a gente vai encontrar assim na literatura, né? Destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, porque Deus é misericordioso, né? O material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Então, se resgata, né, a varejo. Você adquire por atacado e resgata a varejo, né? Menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. Muito bem. Espero que tenha levado mais luz para aqueles que não entenderam. Mas se não entenderam, eu só quero que não esqueçam, não digam que é uma região, porque não é. É uma zona, é uma dimensão espiritual, construída por nós, de acordo com o nosso processo evolutivo. Quando, por exemplo, eu tenho um momento de fúria, um exemplo, eu estou contribuindo para manter
as zonas das trevas vivas e bem estruturadas. Mas quando eu tenho um amor profundo no meu coração que vibra, eu ajudo a manter uma colônia espiritual no nosso lar, em pé, em bom funcionamento. A gente é que sabe onde vai botar o tijolinho da nossa construção, se é nas trevas ou se é para a manutenção de uma colônia espiritual no nosso lar. A verdade é que essas muitas moradas na casa do meu pai, no sentido microscópico que a gente falou aqui, que são as zonas espirituais, que são essas dimensões espirituais que nós acabamos de citar, trevas, umbral grosso, médio e fino, elas são formadas por nosso nível de consciência. O dia que a gente estiver numa consciência maior, mais dilatada sobre as leis de Deus, e não só no sentido do entendimento, mas essencialmente no sentido da vivência, nós não vamos mais ter ao redor da nossa Terra aquela psicosfera pesada que eu botei naquele slide para vocês. Mas nós vamos ter uma psicosfera luminosa, de grandes evoluções. Né? Então, é nós que vamos melhorar essa condição. Obrigada, Lorena, pelas suas colocações. Em cima disso, embasado no livro da Joana de Ângeles, intitulado Ser Consciente, no capítulo 10, lá Joana de Ângeles vai retratar para nós 5 níveis de consciência, embasado na teoria de Gurdjieff, que é um psicólogo e filósofo russo. O Gurdjieff, ele basicamente, ele dividiu a humanidade em 2 grandes blocos. Um daqueles que estão na consciência de sono e outro naqueles que estão na consciência desperta. Ele diz que aqueles que estão na consciência de sono são aqueles que vivem tão somente para comer, dormir, trabalhar e reproduzir. Esse é o sentido da vida deles, é o sentido de viver para a vida material. Eles acreditam que eles são um ser material tão somente. Só pensam nisso, só investem nisso. Mas aqueles que estão no nível de consciência desperta são aqueles que já estão despertando, pelo menos já despertaram, para uma realidade de que somos também seres emocionais e espirituais. Já está em processo de desabrochar dessas 2 realidades. Embasado nisso, por isso que Joana de Ângeles também, ela fala muito que nós, no homem integral, o que é o homem integral? O homem integral é para a Joana de Ângeles um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Ou seja, tem necessidades biológicas, porque temos, tem necessidades sociais, porque temos, somos um ser gregário, precisamos uns dos outros para evoluir, e precisamos uns dos outros para nos manter, ainda que seja nessa dimensão material, mas precisamos. Mas é claro que a gente precisa uns dos outros, não só por isso, mas por muito mais do que isso, né? Mas é aquele também que sabe que tem necessidades emocionais. Ele precisa de amor. É a maior de todos os sentimentos que ele precisa para viver. Então, ele entende que ele tem necessidades emocionais e entende que tem necessidades espirituais porque já se sente também um espírito imortal, diferente daquele que a consciência ainda está adormecida. Então, Gurdjieff, que colocou em 2 grandes blocos o estágio evolutivo do nosso planeta Terra, um daqueles que estão na consciência de sono e uns que estão na consciência desperta. No estágio de consciência de sono, Gurdjieff colocou que existem 2 tipos de indivíduo, até porque ele não acredita que você saia de um nível de consciência e parta na direção do outro da noite para o dia. Né? Então, ele acredita que tem aqueles que estão na consciência de sono sem sonhos e na consciência de sono sem sonhos e de sono com sonhos. No estágio daqueles que ainda estão totalmente na consciência de sono sem sonhos, ele disse que a pessoa vive basicamente para os fenômenos fisiológicos, que eu acabei de falar para vocês: comer, dormir, reproduzir-se e atender aos prazeres sensoriais vinculados ao ego. Então, totalmente voltados para os prazeres dos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Alguém aí lembra? Ver, ouvir, visão, tato, audição, olfato, visão, audição.
visão, audição, Paladar. paladar e, finalmente, o tato, né? Contato físico. Vive só para isso. Mas a gente tem tem outros sentidos sem ser esses 5? Nós temos. Sabe qual é o 6º sentido que nós temos? A mediunidade, aquilo que nos conecta à nossa realidade espiritual. Só que imagina um ser que vive dentro disso aqui, gente, ele nem percebe isso. Isso para ele é inexistente. Né? Ou é uma coisa que está escrita lá, que alguém teve uma experiência, porque ele não se interessa por nada disso. Né? Então, olha que interessante. Esse nível de pessoa está vinculado, encarcerado no mundo material. Olha que coisa horrível. Não tem nenhuma ponte, nada que ligue ele verdadeiramente, que conecte ele verdadeiramente à vida espiritual. E ele é espírito imortal. Ele está só aqui, dentro de uma dimensão material, vivendo, né, como espírito, aproveitando, tirando dentro dessa dimensão material, tirando uma experiência, mas ele é espírito imortal, que está só vivendo uma experiência material, para poder se desenvolver intelectualmente e espiritualmente. Mas ele não, ele vive só para essas dimensões, só para as dimensões dos 5 sentidos. Então, o Gurdjieff diz que ainda dentro desse bloco, temos a consciência de sono, mas agora já com sonhos. Melhor, né? Aí ele vai descrever. Neste nível de consciência, a elaboração onírica intensifica-se. Então, ele tem mais experiências na hora do sono, que a gente sabe que ocorre a emancipação da alma, é o desprendimento. Então, já é um ser que consegue se desprender um pouco mais. Aí vocês vão me perguntar, há pessoas que quando dormem, que não se desprendem? Há pessoas que quando dormem ficam assim, ó, um palmo só acima do corpo físico. Tem. Porque está tão enraizado, tão preso às coisas da vida material, que ele não consegue se desprender. Nesse nível de consciência, a elaboração onírica intensifica-se, demonstrando maior diálogo entre a consciência e a inconsciência, ou seja, na verdade, ao mundo espiritual, né? Proporcionando a liberação de inúmeros clichês. Ainda há preponderância dos desejos e pulsões controlando as ações do indivíduo, embora um suave despertar comece. Então, ele já consegue se distanciar um pouco mais, já consegue ter alguma experiência para nós espíritas do mundo espiritual. Isso vai ajudá-lo muito, posteriormente, a ele se compreender como um ser espiritual. Então, tudo na vida, né, são degraus que nós vamos subindo. Mas nós já temos aquele segundo grande bloco, que vai ser feito agora do 3 em diante, que é aqueles que estão com a consciência desperta. Então, nesse nível de consciência desperta, o primeiro nível ele chama de identificação. Avalia Joana de Ângeles que a determinação pessoal aliada à vontade conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial. À medida que amadurece, as reflexões em torno desses postulados avança para a próxima etapa. Então, ele já começa a se perguntar mais quem eu sou, de onde eu vim. Ele começa a elaborar a vida espiritual dele. Já existe uma elaboração, já existe uma busca pela vida espiritual, já existe uma busca pela religião ou pela religiosidade. Então, olha que interessante nesse nível aí, já há um despertamento. Então, nesse nível, Gurdjieff chama de identificação, e a Joana de Ângeles dá essa explicação para nós. Né? Depois disso, vai começar, depois dessa busca da religiosidade, da vivência das leis de Deus, o Gurdjieff, que chama transcendência do eu, nós vamos um pouco além. Nós falamos assim, o ser desidentifica-se da persona, ou seja, da consciência egóica, do coletivo, de viver em massa, e deixa-se conduzir pelo self, que é a personalidade, que somos nós, que é o espírito, tira a personalidade, que é o espírito imortal, o eu maior. Então, ele já se identifica plenamente com a sua realidade espiritual. Quantos homens e mulheres entregaram suas vidas à vida do ego por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? Né? Então, quantas pessoas se entregaram a sua vida, né, a ideais mais enobrecidos? Dentre vários, recordamos aqueles que superaram, né, a consciência egóica. Dentre vários, recordamos Gandhi,
que, abdicando dos honorários rentáveis que a advocacia poderia lhe proporcionar, resolveu advogar por uma causa maior, muito além do ego. Libertar, trabalhar para a coletividade. A gente já consegue ver que a gente está se desatrelando da vida material quando a gente começa a fazer algum trabalho para a coletividade. Por isso que Kardec deixou lá a bandeira para a gente fora da caridade na salvação. Porque na caridade a gente trabalha por uma coletividade, ainda que pequena, mas a gente trabalha. Então, quando uma pessoa começa a trabalhar para uma coletividade, como Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e vai por aí afora, a gente vai vendo que a consciência egóica dele está se diluindo. Ele já está mais para o self, mais para a vida espiritual. Ele entende que ele é um ser espiritual vivendo uma vida na dimensão material para colher experiência e se desenvolver. Então, tem a transcendência do eu. E, finalmente, para o Gurdjieff, tem a consciência cósmica. Bom, aí a consciência cósmica é essa complexidade aqui, né? Nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica. Ele entra em comunhão com Deus, né? Com os ideais superiores da vida, do qual Jesus é o exemplo perfeito. Claro, Jesus é um espírito que está em comunhão perfeita com o Pai. Disse o mestre, eu e o Pai somos um, não no sentido de fusão, mas no sentido de que a vontade de Jesus, ela está em perfeita ressonância com a vontade do Pai. O que não é o nosso caso, a nossa vontade está se chocando com a vontade do Pai o tempo todo. Deus quer uma coisa para a gente quer outra. Né? Mas em Jesus, não. O que não quer dizer que Jesus era Deus, como equivocadamente interpretar algumas tradições religiosas. A sua consciência vinculava-se à consciência cósmica, estava em comunhão, por já haver cumprido todas as etapas evolutivas. Então, olha que interessante, nós caminhamos para lá. Nós caminhamos para lá. E quando a gente estiver no estágio de consciência mais elevado, essas dimensões espirituais perturbadoras que nós, essa noite, tivemos a infelicidade de ter que retratar, ela não vai existir mais. Mas isso depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Depende da nossa evolução. A tristeza, a miséria, a violência que ainda habita e predomina no nosso planeta, ele vai deixar de existir quando nós pararmos de trabalharmos ou de vivermos como individualistas e passarmos a viver com um pensamento de coletividade. Eu não vou jogar o meu lixo em lugar errado, porque eu moro numa casa que se chama planeta Terra, e que, se não vier me prejudicar, mas poderá prejudicar ao meu irmão, porque o outro é meu irmão, não de sangue, mas espiritualmente. Eu vou evitar os excessos de todas as formas, o consumismo, não por exibicionismo, mas eu vou evitar o consumismo porque eu sei que os meus excessos, eles representam a escassez na mesa do outro. E eu preciso pensar a nível de coletividade. Eu vou tentar me desvincular da alimentação animal, não só porque é bonito e está na moda, mas porque ali tem um irmão meu em evolução. E há outros alimentos que eu devo começar a experienciar para que, quando eu desencarne, eu me adapte bem melhor no mundo espiritual, para que eu possa respeitar mais o meu irmão também. Então é isso, gente, que a gente tem que ir traçando na nossa vida paulatinamente. Os conceitos colocados essa noite, não é que a gente vai conseguir viver integralmente todos eles, mas reconhece-se o espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações, e não pela sua imperfeição, mas pela busca constante em ser uma pessoa melhor no dia seguinte, e é cada vez mais. Mas que a gente possa dar os passos que as nossas pernas nos permitir, sem criticar a ninguém. Que feio, você ainda come carne? Ele ainda come. E daí? Mas talvez eu faça coisas pior do que comer carne. Eu penso mal dos outros, eu faço mal dos outros. Eu estou usando esse exemplo porque
para a gente pensar que a gente não tem que julgar ninguém, entenda isso? A gente tem que fazer o melhor que a gente puder por nós e pela coletividade. Eu não vou comer carne por causa do meu irmão, não vou comer carne porque isso polui o planeta, porque isso eu vou incentivar a produção, né, de animais, de gado, enfim, mas tudo isso a gente vai se desvencilhando na medida das nossas possibilidades. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou só dando um exemplo. Não é porque eu não como carne que eu agora vou achar que eu sou mais evoluído que aquele que come carne. Pelo amor de Deus, peguem um livro, Diretrizes de Segurança, do Raul Teixeira e de Valdo Franco. Tem lá uma questão que fala sobre o passe, dizendo que Chico Xavier comia carne de frango todo dia e Hitler era vegetariano. Então, entenda. Tem muito mais coisas embutidas nesse meio do caminho. Tá bem? Eu só citei um exemplo, porque é uma coisa que um dia fatalmente nós vamos deixar de fazer. Mas eu não estou dizendo que um é mais evoluído e o outro é menos por causa disso, daquilo outro. Por favor, eu não estou dizendo isso. E nem quero que ninguém se sinta aqui assim, dessa forma. Mas tudo que a gente puder fazer pelo nosso planeta e por nós, que possamos fazer. E o que a gente não der conta, que a gente tenha humildade de reconhecer e pronto. Vamos fazer o que vai dando para ser feito, o máximo. Vamos fazer o nosso máximo. A gente não deve satisfação a ninguém. Só para Deus. Ok? Então era isso que eu queria deixar para vocês essa noite. Agradecer a santa paciência de vocês, que haja paciência para me aguentar. Mas vocês são ótimos, maravilhosos. Desejar uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor no coração de vocês. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês e que vocês consigam extrair o melhor para a evolução espiritual de vocês. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Dito isso, eu vou pedir a Leida se ela poderia, por gentileza, fazer a nossa prece de encerramento. Ok? Ok. Deus nosso Pai, Jesus de infinita sabedoria, aos amigos da espiritualidade, mais uma vez lhe agradecemos pela oportunidade desse estudo, tanto engrandecimento e de visões foram feitas, Senhor, para o nosso entendimento, para o nosso engrandecimento espiritual. Mais uma vez, lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos dividindo esses ensinamentos com a nossa irmã Enira e demais colegas aqui presentes, que tanto vem preencher as lacunas das nossas dúvidas, aprimorando-nos e fazendo o entendimento desse universo tão imenso que estamos desvendando a cada possibilidade. Obrigada, querida Enira, obrigada a todos aqui presentes por essa excelente aula e que possamos continuar na semana que segue com os aprimoramentos, com os estudos que tanto vêm nos favorecer o conhecimento da nossa querida doutrina espírita e também favorecermos que assim, ao despertarmos das nossas impossibilidades que no momento assim falamos, mas que possamos galgar cada vez mais, procurando absorver os ensinamentos, não só daqui, mas também dos outros estudos que frequentamos, da nossa vida diária, mas que possamos, dali, reorganizar a nossa vida e cada vez mais entender o nosso objetivo reencarnatório, bem como também aprimorarmos o nosso espírito, para que assim possamos entrar, junto com esse querido planeta, no mundo de regeneração. Muito obrigada pela oportunidade da vida, pelo nosso corpo sadio, pela nossa liberdade de consciência, pela nossa mente sã, que nos favorece ir buscar, e ir em busca do trabalho que tanto nos realiza. Imensamente lhe agradecemos, queridos amigos da espiritualidade, e aqueles também que temos em conta na nossa vida encarnatória, que tanto também nos fortalece e nos auxilia nas nossas dúvidas e fraquezas. Que possamos ter uma noite de sono tranquilo, cada vez mais o despertar da nossa consciência, se assim merecermos na espiritualidade ou aqui ainda na nossa vivência diária.
que nos envolva agora e sempre, amparando os nossos lares e aqueles também queridos que temos em mente. Que assim seja. Assim seja. Obrigados a todos.